Hola, soy Basilicio Santa Cruz, ingeniero agrónomo. Trabajo en el Departamento de Registros de Agroquímicos de la empresa Diagro S.A. y CHDS Agrochemical Site. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al ingeniero agrónomo de la Fundación ABC, importante instituto de investigación del Brasil, al señor Carlos Chipansky, coordinador del Departamento de Fitopatología, quien nos va a hablar acerca de la historia y de los avances de los fungicidas en los últimos años. Es importante dejar en claro que para mantener la eficacia de las moléculas que actualmente tenemos en el mercado, el artificio principal es la mezcla y la rotación de los principios activos, como así también el rescate de moléculas como el Dinkoset Gold WDG de Diagro S.A. y CHDS, que garantiza el blindaje de la soja ante todas las enfermedades. Olá pessoal, meu nome é Carlos André Chipansky, sou engenheiro agrônomo, coordenador da área de fitopatologia da Fundação ABC. Bom, a Fundação ABC é um órgão de pesquisa privada com 30 anos de história, de existência, e o principal objetivo da Fundação ABC é gerar toda a informação, dar todo o suporte técnico para as áreas de atuação das cooperativas que compõem o Grupo ABC, num total de 425 mil hectares. E nesse momento, nós resolvemos trazer um tema para compartilhar com o nosso cooperado, que foi a questão do manejo de resistência de fungos a fungicidas, principalmente na cultura da soja. Para o Grupo ABC, a cultura da soja é a principal commodity, assim como é para o Brasil. Então todos aqueles assuntos que forem ligados ao manejo de doenças em soja, a cultura da soja, a cadeia produtiva da soja, nós julgamos como de fundamental importância, visto o impacto que isso pode causar não só para o grupo, mas para o nosso país. E exatamente sobre a temática da ferrugem da soja, e principalmente ouvindo os produtores nos últimos 2 ou 3 ciclos, sobre a dificuldade cada vez maior de controle e de eficácia das moléculas no controle da ferrugem, nós decidimos trazer então esse tema, expor a real situação, comentar um pouquinho do cenário atual, mas com um enfoque principalmente de onde viemos com o uso de fungicidas e o que a gente imagina para daqui um cenário de pelo menos 20 ou 30 anos. Então sobre essa ótica nós preparamos 3 momentos, um momento introdutório, que a gente já vai seguir com isso, e 2 estações no campo onde a gente vai mostrar a real situação dos grupos químicos de controle, que são usados, os grupos químicos de fungicida que são usados hoje predominantemente na soja, e na sequência o que a gente vislumbra aí em termos de estratégia, de compor as misturas ou complementações com protetores nos atuais produtos. Bom, desde que o homem deixou de ser nômade e de correr atrás do seu alimento e começou a se estabelecer e produzir o seu próprio alimento, foi aí que começaram os problemas relacionados a pragas, doenças, ervas. Então todos os problemas hoje do nosso cotidiano já vêm de uma longa data. E o uso de fungicidas, propriamente dito, já tem relatos que vêm praticamente desde 1000 a.C., onde o enxofre foi uma das primeiras moléculas químicas aí utilizadas no controle de doenças. Porém, foi só em 1882, com o uso da cauda bordaleza, a aplicação da cauda bordaleza nas parreiras da época, e com o objetivo principalmente de evitar o roubo então dessa uva, essa pasta de cal mais sulfato de cobre então era aplicada perto das regiões ou dos locais onde se transitavam as pessoas, para que fosse evitado o roubo. E então começou-se a notar que as parreiras tratadas com essa pasta, elas ficavam verdes por mais tempo, produziam mais. Então isso chamou a atenção dos estudiosos da época, que começaram a investigar mais profundamente então o uso da cauda bordaleza como um dos primeiros fungicidas aplicados pelo homem em culturas, vamos dizer assim, comerciais. Então a partir daí se aprofundaram os estudos e logo muito pouco tempo depois já era amplamente utilizado aí no controle do míldio da videira e também posteriormente na questão da requeima da batata.
Bom, porém foi, né, no início do século XX que surge então os organomercuriais, então um grupo químico para aquela situação muito importante, porém, né, com espectro de ação bastante limitado e também com, né, questões de toxicidade tanto às plantas, né, então não era um produto, não era um grupo químico muito seletivo, e também a questão da própria segurança ambiental. Então eram produtos que contaminavam de uma maneira muito forte, né, o ambiente. Ficaram no mercado por mais ou menos 20 anos e aí surge então, né, em 1934, o grupo químico dos ditiocarbamatos. Então o surgimento, né, a descoberta desse grupo representou então um grande salto evolutivo aí para o desenvolvimento de fungicidas da época. Os ditiocarbamatos vinham com a principal vantagem de serem muito mais seguros ambientalmente, então tanto ao homem quanto ao meio ambiente a segurança no seu manuseio, na sua aplicação era muito maior comparado aos organomercuriais, e também surgia o mecanismo de ação multissítio. Então essas eram as principais vantagens desse grupo químico, né, naquele momento. E exatamente o mecanismo de ação multissítio fez com que, né, os ditiocarbamatos permanecessem no mercado até os dias de hoje, ou seja, mais aí de 70 anos de uso e sem um único caso de resistência relatado ou conhecido até hoje pela pesquisa. Aí, na década de 70, né, final da década de 60, início de 70, surge então o grupo dos benzimidazóis, onde o primeiro representante foi o Benomil, né, o Benlate. E ele surge também como uma proposta de inovação muito grande, visto que foi um dos primeiros produtos sistêmicos da época e também apresentava uma flexibilidade de uso muito grande, né, inclusive relativo aí aos intervalos e aos momentos de aplicação, com um efeito curativo, né, bastante interessante. E exatamente essas características, né, de flexibilidade, de alta eficácia e de aplicações curativas, que aliados ao mecanismo de ação, né, de sítio específico desse grupo químico, fizeram com que, né, em torno de 3 anos após o seu lançamento, já houvessem os primeiros relatos de problemas de eficácia e de resistência com esse grupo químico. Na sequência, então, surgem as carboxamidas, né, o primeiro representante, o carboxim, né, usado amplamente em tratamento de semente. Depois, em 73, surgem o grupo dos triazóis, onde o triadimefon, né, foi o primeiro representante. E logo na sequência todos os demais triazóis, né, a família dos triazóis é lançada, né, logo, né, nos anos seguintes. E aí, obviamente, o desafio também, né, de se entender e de se manejar, né, a perda de sensibilidade ou a resistência também aos grupos dos triazóis era uma realidade, né, daquele momento. Aí, em 77, surge o grupo das fenilamidas, né, como representante principal o metalaxil, também na época bastante, né, usado, né, e exposto em situações de alta pressão, e também devido ao seu mecanismo de ação específico, né, pouquíssimo tempo depois do seu lançamento já haviam os primeiros relatos, né, de perda de eficácia e também da resistência a esse grupo químico. Bom, aí praticamente a década de 80 não há nenhum lançamento expressivo de grupo químico, né, e em 93 surge o grupo das estrobirulinas, cujo principal, o primeiro representante foi o cresoxim-metil. Então também produtos sistêmicos altamente eficazes, né, e na sequência surgem os demais representantes desse grupo, então picoxestrobin, azoxestrobin, piraclostrobin, trifloxestrobin, enfim, todos os representantes da família da estrobirulina surgem na sequência. E não diferente dos demais que a gente já comentou, pouco tempo depois do seu uso já haviam sido relatados problemas de perda de sensibilidade, de perda de eficácia, de resistência em alguns gêneros de fungo das principais culturas que haviam sido usadas naquele momento. Aí, em 2014, entra em cena as carboxamidas, né, um grupo químico descoberto lá na década de 70, porém agora, em 2014, elas chegam ao mercado, né, numa roupagem mais moderna,
atingindo um mercado realmente expressivo, né, que é o de ferrugem da soja. E é exatamente esse um dos motivos da preocupação, que esse grupo químico, também de mecanismo de ação específico, né, surge num momento extremamente delicado quando comparado à eficácia aí das demais ferramentas que vêm sido usadas, no caso triazol e istrobirulina. Então, né, falando um pouco do cenário atual, para a gente entender o contexto em que essas carboxamidas estão surgindo agora, né, estão sendo usadas no mercado, é que a gente discute então, né, qual é a real situação ou como estão hoje as principais ferramentas de controle de ferrugem da soja aí no Brasil. Esse dado que a gente apresenta aqui, ele tem origem nos ensaios cooperativos aí da rede de ensaios cooperativos da Embrapa, e mostram para nós que as duas principais misturas, né, as duas primeiras misturas que foram lançadas no mercado por volta aí de 2003, né, e o comportamento delas em termos de controle do ano da safra de 2009 até a safra 13/14. Então, praticamente até a safra 11/12, 12/13, a gente nota um pequeno decréscimo, né, de controle, né, praticamente relacionado às variações de eficácia no campo. Porém, a partir da safra 12 e 13, ambas essas misturas apresentam um decréscimo aí de praticamente uma média de 50% aos valores que eles apresentavam, né, lá em 2009. Então isso chamou um pouco a atenção, né, não só do produtor, mas de toda a pesquisa de maneira geral, em entender um pouquinho mais o que acontecia ou o que acontece para que esse comportamento seja expresso então, né, no campo. Aí vem as questões, né, mas por que ocorre, quais são os fatores que estão ligados, né, a esse tipo, né, de comportamento? Bom, o primeiro grande ponto, né, no que diz respeito à ferrugem da soja, né, a Phacopsora pachyrhizae, é que nós estamos mexendo com um organismo vivo, que o tempo todo, né, assim como toda a natureza, tenta se adaptar a todas aquelas condições adversas a que é submetido durante, né, o ano ou durante todos esses anos. E aí, no tocante ao cenário de resistência, né, dos dois principais grupos químicos usados na ferrugem da soja até o atual momento, que são o grupo dos triazóis e que são o grupo das istrobirolinas, até o final aí do ano passado, a discussão basicamente ficava em torno dos triazóis, né? Então, né, a dinâmica dessa perda de sensibilidade, né, dos triazóis, ela funciona de maneira progressiva. Então nota-se ao longo do tempo um decréscimo de eficácia até o ponto que haja a estabilização, né, e não a perda total, né, do controle. E com a questão, né, do não uso desses grupos químicos de triazóis que sofrem naquele momento, há até um retorno da população à sua sensibilidade original. Problemas relacionados aos triazóis, a gente pode citar a questão do uso do flutriafol, né, na ferrugem da soja, logo que ela chegou ao Brasil, 2002, 2003, e também os problemas relacionados ao uso do tebuconazole isolado, né, praticamente de 2004 até 2006, onde em 2006 praticamente o tebuconazole apresentava problemas graves aí, né, sérios, né, de baixa eficácia no controle da ferrugem. Então todos esses mecanismos dos triazóis era o que se discutia no momento. Então a gente acredita que até aqui a safra 11, 12, 12, 13, toda essa diferença de performance ela poderia estar ligada então ao grupo dos triazóis. No entanto, no final do ano passado, entra em discussão uma nova ótica a respeito da resistência da ferrugem das sojas istrobirolinas. Então, praticamente discutia-se apenas a mutação, né, G143A, que é a substituição da guanina pela alanina na posição 143, lá na sequência da proteína do citocromo B, né, que é o local onde de fato agem as istrobirolinas. E essa mutação, quando ela existia, né, quando ela era presente, simplesmente essa população de fungos não se existia
visto que, devido a um mecanismo de um intron na sequência, não terminava essa codificação. Então, geneticamente, era impossível de se ter a resistência total, né, das estrubirulinas, da população da ferrugem às estrubirulinas. Esse foi o cenário, então, que perdurou até o final de 2014. No entanto, entram em cena duas outras mutações que foram levantadas, que existem, né, em vários gêneros de fungos fitopatogênicos, inclusive, né, as ferrugens, que são a G137R. Nesse momento, essa mutação ela não foi detectada ainda, né, na ferrugem, ela só existe em manchas foliares de trigo, né, Pyrenófora, e a F129L, que é a substituição aqui da fenilalanina pela leucina na posição 129 da proteína do citocromo B. Então, essa mutação, sim, ela foi detectada aí em mais de 90%, né, da população, né, das amostras de ferrugem que foram analisadas até então. Então, essa mutação já é uma realidade hoje na maioria das áreas de produção de soja do país. E tanto essa mutação, a 129, quanto a 137, elas dão, né, não um caráter de resistência total, como é o que aconteceria com a 143A, mas sim um caráter de redução de sensibilidade ao grupo das estrubirulinas. Então essa é a principal mudança nesse momento, e isso daqui, né, o estabelecimento dessa população, então a partir do momento que nós deixamos de ter os indivíduos da nossa população de ferrugem predominantemente, né, sensíveis à estrubirulina, e ao longo do tempo nós passamos até a predominância, né, da população que tem essa mutação 129L, é o que a gente acredita que tem justificado esse decréscimo, né, de eficácia das misturas. Então não só o triazol passa a sofrer com a perda de sensibilidade, mas também o grupo das estrubirulinas. Então essa é a principal mudança, né, e é sobre esse cenário que nós vamos ter que, né, definir as estratégias que vão ser tomadas daqui para frente, para que a gente possa então recuperar a eficácia, né, desses grupos químicos que nesse momento ainda são extremamente importantes para o controle de ferrugem da soja. Bom, a questão é como que essas mutações ocorrem, né, dentro da população, quais são os fatores que mais influenciam para que haja então a mutação na população e ela passe de ser sensível, né, no seu estado natural, e passe então até a maioria dos seus indivíduos então menos sensíveis ao grupo da estrubirulina. Então os principais fatores de seleção que hoje nós temos dentro, né, do controle de ferrugem da soja, sem dúvida nenhuma o primeiro, né, deles é a questão da exposição com que essas moléculas estão sofrendo no campo. Então se nós pegarmos desde que essas duas misturas foram lançadas no mercado e fazemos a conta de quantos milhões de hectares elas já trataram, elas já controlaram de ferrugem, sem dúvida nenhuma passa a ser números extremamente altos, né? Então não sei se a gente se arrisca a dizer quantas milhões de hectares. A questão é que esse número alto fez com que essa molécula, ao longo desses mais de 10 anos de uso, ficassem extremamente expostas às mais diversas, né, situações no campo. Aliado a isso, a questão é que essas misturas, mesmo sendo formuladas, né, com dois mecanismos de ação diferentes, então dos triazóis na síntese do ergosterol e da estrubirulina agindo, né, no complexo 3 da respiração, então trata-se de 10, 12 anos e milhões de hectares tratados com um mecanismo de ação sítio específico. Como eu disse, em relação ao uso desses dois grupos químicos isolados foi uma grande vantagem, então isso atrasou um pouco o desenvolvimento, né, dessa mutação, mas o fato é que foram 10 anos ou mais de, né, exposição desses mecanismos no campo. Então isso fez com que naturalmente
né, a pressão de seleção exercida forçasse então a ocorrência, né, dessas mutações. O terceiro ponto é a questão, né, de aplicações tardias e curativas. Então, infelizmente, essa é uma prática que, quando se fala do mercado de soja, ela é bastante comum. Então, dentro do grupo ABC, né, eu acredito e também fico bastante contente em saber e compartilhar com vocês de que nós manejamos de uma maneira um pouco diferente, onde a gente preconiza que o sucesso do controle de ferrugem, né, ele começa com a detecção precoce dos sintomas regionais, né, os primeiros focos regionais, e aí praticamente todo mundo que está dentro dessa região, todos os agricultores, fazem as suas aplicações no momento ideal para o funcionamento dos fungicidas, ou seja, preventivamente. Então, né, a questão é que o mercado se comporta de maneira diferente. O perfil do agricultor hoje é aplicar o mais tarde possível no ciclo e com o maior intervalo possível, visando uma redução então no número de aplicações e também no custo envolvido com isso. A questão é que essa modalidade de aplicação ela tende a ser ela tende a exercer uma pressão muito grande tanto sobre a população de fungos como também, né, ao fungicida que está sendo usado nessa condição. Então, em se tratando de condição, né, isso aqui seria também, somado aos fatores anteriores, um fator bastante importante. E, por último, mas não menos importante, a questão, né, do uso, né, de subdoses. Então, é muito comum também o mercado de maneira geral, o agricultor de maneira geral, às vezes opta por um produto que tem um valor de mercado um pouco maior do que os demais e ele acaba baixando dose para tentar viabilizar o custo. Então não poderia haver uma maneira pior de selecionar uma população de fungos senão o uso da subdose. Então, infelizmente, fatores como esses são bastante comuns no mercado de soja e também, né, tem um peso bastante grande em relação ao que a gente vê hoje como realidade, né, atual. E aí vem a grande pergunta, né? Uma vez que esse cenário que a gente desenhou, ele é bastante delicado e mostra, né, a dificuldade das atuais ferramentas em performar bem e nos entregar bons controles de ferrugem, principalmente quando comparados talvez há 5 anos atrás no máximo, vem a questão, né? Como é que nós vamos resolver e como é que nós vamos nos posicionar, né, para manter essas ferramentas e principalmente agora voltando aqui na nossa linha do tempo, né, uma vez que a gente já desenhou o cenário atual, para principalmente trabalhar a favor, né, da manutenção da performance das carboxamidas. E aí, pensando em futuro, né, não só no próximo ano, nos próximos 2 anos, com o cenário da carboxamida, mas também a questão, né, e lá em 2025, e lá em 2035, como é que nós vamos estar com essas ferramentas se nós não tomar uma postura hoje que venha, né, a defender a performance delas no campo. Então, mesmo as maiores empresas de inovação, nesse momento, não sinalizam nada de novo, né, em termos de mecanismo de ação, né, de novidade nesse mercado de fungicidas, pelo menos num horizonte de 20 anos. Então, isso nos dá a missão, né, o desafio, a responsabilidade de elaborar estratégias que venham, então, a somar com tudo isso que a gente já vem fazendo e conseguir resgatar a performance desses grupos que já vêm sofrendo de uma maneira maior e também de manter essas carboxamidas que chegam no mercado funcionando. Então nós vamos ter que reciclar, né, que reformar a nossa caixa de ferramentas, porque nós vamos precisar sim delas e para os próximos 20 anos principalmente. Então passa a ser, né, uma questão vital, né, de total importância para a manutenção, né, da produtividade de soja, para o acréscimo de produtividade de soja e também para a longevidade do negócio, não só do Grupo ABC, mas también da soja brasileira. En la charla pudimos observar que la mezcla y la rotación de principios activos es fundamental para el mantenimiento de la eficacia en el control de las enfermedades en soja. El rescate de moléculas como el Dinkoset Gold WG de Diagro es la que va a garantizar el blindaje total ante la roya de la soja, ya que es una molécula con acción multisitio, es decir, actúa en diversos puntos sobre el patógeno. Además de mejorar el efecto de los triazoles y estrobilurina, en su nueva versión WG asegura una fácil dispersabilidad, la ausencia total de polvo durante el suministro del pulverizador,
y debido a un potente antiespumante presente en su formulación WG, disminuye la formación de espuma en comparación a los productos WP. De esta manera presentamos nuestro programa Blindaje Total, donde se tiene en cuenta el concepto de mezcla y rotación de activos. Nuestro programa contempla 4 diferentes moléculas, garantizando así el blindaje total de su cultivo de las principales enfermedades, asegurando así una mayor productividad. Programa Blindaje Total, mezclar y rotar es la solución.